E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho da verdade inconveniente. Pega o seu café, senta aí, porque o que a gente vai desenterrar hoje não é só um mistério. É uma afronta ao que você acha que sabe sobre a realidade. Sabe quanto vale uma mentira bem contada? Bilhões. Não estou falando de pirâmide financeira. Estou falando de fé, de desejo, daquela sede insaciável por algo que prove que a vida não é só trabalho e boleto. Mas e se a mentira for uma pedra, uma rocha escura, fria ao toque, mas que quando você a segura, você jura que sente uma pulsação? Um tum-tum lento, rítmico, como se a própria terra estivesse cochichando um segredo no seu ouvido. Parece coisa de filme de aventura barato, eu sei. Mas e se eu te disser que essa pedra em forma de coração que pulsa existe, tem nome científico, ou pelo menos um apelido no submundo, e é o pivô de uma série de crimes bizarros que a polícia insiste em classificar como desaparecimentos não solucionados? Fica comigo, porque hoje a gente vai mergulhar na história do coração de São Lázaro. Você vai descobrir por que bilionários, cientistas renegados e até mesmo algumas figuras de poder aqui no Brasil estão dispostos a matar ou morrer por um pedaço de mineral que teoricamente nem deveria vibrar. E a verdade que eles escondem não é sobre magia, mas sim sobre algo muito mais aterrorizante: a manipulação perfeita da sua própria biologia. Prepare-se, porque a sua percepção de pedra está prestes a ser estilhaçada. A necessidade humana de encontrar a imortalidade, ou pelo menos uma energia extra, é o motor de quase toda a história de mistério, né? Desde o elixir da longa vida até o Santo Graal, a gente sempre procurou respostas em objetos. O problema é que de vez em quando a gente encontra algo que parece responder. O coração de São Lázaro, ou apenas Lázaro, como chamam os traficantes de artefatos, não é uma lenda nova. Os primeiros relatos vêm do final do século XIX, em Minas Gerais, no auge da exploração de minérios raros. Os garimpeiros locais, pessoas simples e extremamente supersticiosas, contavam histórias sobre o mineral de cor obsidiana, que não era magnetita, mas que reagia ao calor corporal de forma estranha. Eles diziam que ao segurá-lo, sentiam o próprio coração bater mais forte, ou até mesmo sentiam um segundo batimento no pulso. Claro, a ciência da época jogou isso na conta da exaustão, da desidratação e da cachaça, mas o mito sobreviveu. E como todo mito que envolve poder, ele atrai gente perigosa. A situação ficou séria de verdade no início dos anos 2000, quando o Dr. Elias Vargas, um biofísico brilhante, mas completamente desacreditado, publicou um artigo obscuro. Ele defendia a tese da ressonância biológica reversa. O que é isso em linguagem de gente normal? Ele acreditava que certos minerais ultra raros poderiam absorver e reemitir ondas eletromagnéticas de baixa frequência, imitando o ritmo alfa e beta do cérebro humano, ou o ritmo sinusal do coração. Ou seja, a pedra não pulsa. Ela faz você pensar que ela pulsa, sincronizando-se com o seu sistema nervoso
de um jeito que você nunca viu. O artigo de Vargas foi ridicularizado, é claro. Ele perdeu o financiamento, foi expulso da universidade. Mas em vez de desistir, ele mergulhou de cabeça na busca pelo Lázaro. E foi aí que a coisa parou de ser teoria e virou caso de polícia. Vargas desapareceu em 2018, na região da Chapada dos Veadeiros, um local já famoso por suas anomalias magnéticas. Ele não sumiu sozinho. Sua assistente de pesquisa, Ana Lúcia Rezende, também evaporou. As autoridades encontraram o laboratório improvisado de Vargas, mas não acharam corpos. O que eles acharam e o que sumiu misteriosamente do inventário da perícia dias depois era uma caixa de chumbo forrada com espuma acústica. E dentro estava a descrição exata da pedra em forma de coração que pulsa. E foi aí que o mistério virou um crime de alto valor. A primeira coisa que você precisa entender é a aparência do Lázaro. Não é um cristal brilhante. Não tem cores psicodélicas. É uma rocha opaca, densa, que parece ter sido talhada por um artesão que só trabalha com formas orgânicas. Ela tem uma forma irregular de cone ou coração, mas é perfeitamente lisa, quase untuosa. O mais chocante é que, ao ser examinada sob espectrômetros de alta precisão, em estudos que, claro, nunca foram publicados oficialmente, ela demonstrou uma composição mineralógica que desafia a geologia comum. Não é apenas quartzo ou basalto. Há traços de elementos extremamente pesados e raros, que normalmente só são encontrados em meteoritos ou em ambientes de pressão e temperatura impossíveis na superfície terrestre. E aqui entra a parte que te faz coçar a cabeça. O Lázaro não é eletricamente neutro. Ele mantém uma carga residual constante, como uma bateria que nunca descarrega totalmente. E essa carga é a chave para o seu suposto poder. O mito diz que a pedra devolve a vida, que ela rejuvenesce, que ela cura. E é exatamente essa promessa que alimenta o mercado negro. Você tem ideia de quantos bilionários desses que já têm tudo gastariam qualquer quantia por mais 10 anos de juventude e poder? É um mercado sem teto. Um dos primeiros grandes traficantes a se especializar no Lázaro foi um ex-militar russo, conhecido apenas como o cartógrafo. Ele não vendia pedra para cultos. Ele vendia para a elite, apresentando-a como um artefato de biorregulação, uma espécie de marca-passo natural. O cartógrafo foi pego em 2019 em Zurique, mas não por tráfico de minério. Ele foi detido por lavagem de dinheiro. E adivinha? A pedra que ele estava vendendo, que valia milhões no mercado negro, era uma falsificação perfeita, feita de resina epóxi e pequenos ímãs de neodímio. Isso nos leva a um ponto crucial. A maioria das pedras pulsantes que circulam por aí são hoaxes. Mas o fato de haver um mercado tão lucrativo para as falsificações prova que o original, o verdadeiro Lázaro, tem um poder de convencimento quase hipnótico. E é aqui que a tese do Dr. Vargas volta à tona, mas com um toque sombrio. Vargas não estava interessado em vendê-la. Ele queria entender a ressonância. Ele descobriu que, quando a pedra era exposta ao calor corporal por um período prolongado,
horas, dias, ela começava a emitir uma onda de baixíssima frequência. Infrassom. O infrassom é traiçoeiro, porque não o ouvimos conscientemente, mas nosso corpo o sente. E quando o infrassom atinge a frequência do batimento cardíaco, ou pior, a frequência de ressonância dos órgãos internos, o resultado é devastador. Imagine uma ponte balançando no vento. Se o vento atingir a frequência de ressonância da ponte, ela desmorona. O Lázaro faz isso com o corpo humano. Não é magia, é física caótica aplicada ao sistema biológico. E as histórias de cura, os relatos de pessoas que sentiram uma explosão de energia, o Lázaro, ao se sintonizar com o corpo, forçava o sistema nervoso a trabalhar em overdrive. É como dar um choque de adrenalina constante. Você se sente invencível, mas está, na verdade, esgotando suas reservas. Pensa comigo. Um sujeito que está à beira da morte, ou que sofre de depressão crônica, segura essa pedra e sente o coração acelerar, o sangue bombear mais rápido, a mente clarear. Ele não está sendo curado. Ele está sendo acelerado artificialmente. O preço? O colapso iminente. O que aconteceu com Vargas e Ana Lúcia? A teoria mais aceita entre os investigadores que ousaram ir além do desaparecimento é que eles foram vítimas da própria pesquisa. Eles não foram mortos por ladrões. Eles foram drenados pela pedra. Há um relatório não oficial da PF que descreve o local onde Vargas trabalhava. Não havia sinais de luta, mas havia algo perturbador. Todas as plantas ao redor do laboratório estavam mortas. Não murchas, mas completamente ressecadas, como se tivessem sido expostas a um vácuo de energia. A metáfora da pedra que pulsa é, na verdade, uma inversão cruel. Ela não pulsa vida. Ela pulsa absorção. Ela é um aspirador de energia biológica. Um parasita geológico que imita a vida para atrair seu hospedeiro. E é por isso que o governo e as grandes corporações de mineração têm tanto interesse em manter o Lázaro no campo do folclore de garimpeiros. Se eles admitirem que existe um mineral capaz de influenciar a biologia humana dessa maneira, o pânico seria generalizado. Além disso, o potencial de uso militar, ou pior, o potencial de exploração em terapias de luxo, é incalculável. Recentemente, em 2021, um caso em São Paulo reacendeu a chama do mistério. Um empresário do ramo de tecnologia, conhecido por sua vida reclusa e sua obsessão por longevidade radical, foi encontrado morto em sua mansão. Causa oficial: ataque cardíaco fulminante. Mas o detalhe que vazou para a imprensa alternativa é que ao lado da cama do empresário havia uma pequena caixa de madeira e dentro dela um objeto opaco com formato de coração. Não pulsava mais, claro, mas a perícia notou que a temperatura da pedra estava estranhamente baixa, muito abaixo da temperatura ambiente. Lembra da tese da absorção? O empresário, provavelmente usando Lázaro como um booster de energia,
Pode ter literalmente tido sua energia vital drenada no momento do colapso. O coração dele parou e a pedra ficou saturada e fria. O que você faria se soubesse que existe um objeto capaz de te dar uma sensação de poder e juventude por um tempo limitado, mas que o preço é a sua vida? A maioria das pessoas diria não, obrigado. Mas a elite, que já está acostumada a comprar tempo e saúde, vê isso como um risco aceitável. É o último luxo, a morte negociada. E aqui está o maior sarcasmo de toda a história. A pedra que pulsa como um coração é, na verdade, o assassino perfeito. Não deixa pedra. Não tem marca de bala. Apenas um colapso inexplicável. A gente precisa parar de ver esses artefatos como peças de museu ou lendas. Eles são evidências de que a natureza, às vezes, cria coisas que a nossa ciência ainda não consegue catalogar. E o que não conseguimos entender, inevitavelmente, vira arma nas mãos erradas. A complexidade da pedra Lázaro reside na sua simplicidade. É um pedaço de rocha que, devido à sua composição e estrutura cristalina, atua como um capacitor biológico. Pensa num ímã que atrai não o metal, mas a eletricidade sutil que percorre seus nervos. E o que a torna tão perigosa é o feedback positivo que ela oferece. Quanto mais você a usa, mais dependente você fica daquela sensação de poder, de clareza mental. É uma droga geológica, disfarçada de artefato místico. Os relatos dos poucos sobreviventes que tiveram contato prolongado com o Lázaro, geralmente garimpeiros que a encontraram por acidente e logo a venderam, são consistentes. Eles sentiam picos de euforia, seguidos por uma exaustão profunda e inexplicável. Era como viver um dia inteiro em 5 minutos. Ainda há uma ramificação do mistério que envolve a Marinha Brasileira e alguns projetos de pesquisa subaquática. Há rumores de que variantes do Lázaro foram encontradas em zonas de falha geológica no Atlântico Sul, e que o interesse militar não é em curar soldados, mas sim em criar um dispositivo de interferência eletromagnética de longo alcance. Se uma pedra pequena pode desregular o batimento cardíaco de uma pessoa a curta distância, imagine um bloco maior, ou uma série delas amplificando essa frequência. Estamos falando de uma arma não letal capaz de paralisar frotas inteiras, causando colapsos cardíacos sincronizados. E é por isso que a investigação sobre o desaparecimento de Vargas esfriou tão rápido. Não era só um cientista maluco. Ele estava perto de desvendar um segredo que tinha implicações geopolíticas, não apenas místicas. Chegamos ao ponto crucial. Se a pedra não é mágica e nem é um marca-passo celestial, qual é o segredo por trás da pulsação? A revelação chocante está na microestrutura. O Lázaro é composto por um tipo de silicato de boro e ferro, mas com uma característica única. Ele possui microcavidades perfeitamente alinhadas, que atuam como ressonadores acústicos. Quando você segura a pedra, o calor da sua mão e a energia sutil do seu corpo, e sim, o corpo humano emite calor e campos elétricos, excitam essas microcavidades. Elas começam a vibrar em uma frequência específica. E aqui está o plot twist que muda tudo.
A frequência de vibração do Lázaro é quase idêntica à frequência. Quando essa frequência externa, gerada pela pedra, se sincroniza com o seu fluido interno, você tem a sensação física de que algo está batendo ou pulsando dentro da pedra. Você não está sentindo a pedra. Você está sentindo o seu corpo reagir ao estímulo acústico e eletromagnético dela. É uma alucinação tátil e auditiva induzida pela física, não por espíritos ou deuses. O Lázaro é um espelho. Ele reflete a sua própria vida de volta para você de uma forma tão intensa que parece vir de fora. E as consequências dessa descoberta são gigantescas. Primeiro, o Lázaro é a prova de que a nossa biologia pode ser manipulada por estímulos ambientais sutis, de formas que nem imaginávamos. Se a pedra pode fazer você sentir uma pulsação, o que mais ela pode fazer? Induzir medo, euforia, paralisia? Sim. Segundo, a obsessão por essa pedra não é por causa do que ela dá, mas por causa do que ela toma. Pessoas que buscam o Lázaro estão buscando um atalho para a vitalidade. Mas ao forçar o corpo a ressoar, elas estão, na verdade, acelerando o processo de envelhecimento celular. A pedra é um catalisador de decadência. O crime, portanto, não é o tráfico de um artefato místico. O crime é a exploração de uma anomalia geológica para vender a ilusão de poder, sabendo que o uso prolongado é fatal. E o pior, o Lázaro é a prova de que mesmo quando a ciência nos dá a explicação, a gente prefere acreditar na lenda. Afinal, é mais confortável pensar que morremos por causa de uma maldição do que por causa de uma simples e implacável lei da física. A história do coração de São Lázaro, essa pedra em forma de coração que pulsa, é menos sobre o que está escondido na terra e mais sobre o que está escondido no coração humano. A ganância e a negação da mortalidade. Vimos que o Lázaro não é mágico, mas é perigosíssimo. Ele usa a física, infrassom, ressonância, eletromagnetismo, para criar a ilusão de vida e poder, enquanto silenciosamente drena a energia vital de quem o segura. Desde os garimpeiros supersticiosos até os bilionários desesperados, todos foram seduzidos pela promessa de um atalho biológico. E a consequência, em todos os casos documentados, os reais, não os folclóricos, foi o colapso, o desaparecimento do Dr. Vargas e de sua assistente, e as mortes misteriosas de empresários em São Paulo não são incidentes isolados. São as baixas de uma guerra silenciosa pela posse de um artefato que prova que o maior mistério não é o que a pedra faz, mas porque insistimos em buscar a vida naquilo que nos traz a morte. E agora a pergunta que não quer calar: se você estivesse diante do coração de São Lázaro, sentindo aquela pulsação falsa, aquela onda de energia invencível, você o largaria? Ou você se arriscaria só para sentir o poder por mais alguns minutos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber, entre a verdade científica e a lenda sedutora, qual você escolheria? Se você curtiu esse mergulho profundo nos mistérios que a ciência oficial prefere ignorar,
Não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a continuar desenterrando essas histórias. E claro, se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder o nosso próximo vídeo, onde a gente vai investigar outro artefato polêmico, os cristais da memória perdida. Até a próxima. E lembrem-se, a verdade nem sempre é o que faz o seu coração bater mais forte. Às vezes, é o que o faz parar de vez. Valeu!